Quando uma pessoa fuma, a fumaça, que contém 4.700 substâncias tóxicas, algumas cancerígenas, algumas causadoras de muita irritação para mucosas, essa fumaça penetrando pelo setor respiratório, produtos vão chegar no nosso pulmão e vão passar para o sangue e vão a todos os locais do nosso organismo. O que isso pode causar? Uma inflamação em vários desses setores, principalmente no setor respiratório, nas paredes de vasos sanguíneos também causar uma irritação, uma inflamação, e isso propicia nos vasos sanguíneos uma tendência maior à arteriosclerose, a formação de placas, né, de trombos, e isso pode resultar em infarto do miocárdio, pode resultar em derrame cerebral, conforme a situação, né? Então, assim, não existe nenhum setor do organismo que não receba uma fração dessas substâncias químicas. Por isso que uma pessoa, quando fuma, ela não está prejudicando apenas o setor inicial que recebe essa fumaça, que é o setor respiratório, mas que é o setor talvez mais, digamos assim, prejudicado, pelo menos para algumas coisas, né? Como câncer de pulmão, câncer de boca, câncer de laringe, tá? Enfisema pulmonar. Os outros setores do organismo também se prejudicam. E existem 4 grupos de doenças que podem resultar, né, em muito maior incidência se a pessoa fumar, que são a doença cardiovascular, o infarto agudo do miocárdio, a doença cerebrovascular, que é o derrame cerebral, o câncer, não só do setor respiratório, pulmões, enfim, outro setor respiratório, mas também câncer de vários órgãos, mesmo à distância do setor respiratório. E a doença pulmonar crônica, que é o enfisema e a bronquite crônica. O conceito de tabagismo é que é uma doença de dependência da nicotina. Então, se nós formos ver o Código Internacional das Doenças, o CID-10, é o F17. O que é isso? É transtornos mentais e comportamentais ligados à dependência da nicotina. Então, que existe dependência da nicotina, nós não temos dúvida. Até no nosso cérebro tem uma região ali do cérebro que tem proteínas que são receptores, e esses receptores estimulados pela nicotina, eles interferem em outro setor do nosso cérebro, onde se forma a dopamina e outras substâncias, mas a dopamina que é o principal. O que acontece quando a pessoa fuma, a nicotina vai no cérebro e forma mais dopamina? Acontece efeitos gratificantes, efeitos estimulantes, que é esse o prazer que o fumante sente ao fumar, ao introduzir nicotina no seu organismo. Isso é dependência química. Hoje, então, todos sabem que o tabagismo é uma doença que, além da dependência química, também tem uma dependência psicológica. Porque a pessoa, ao longo dos anos, tantos cigarros fumou, tantas vezes fez todo o movimento para acender o cigarro, né, para se ocupar, para ocupar as mãos, para ocupar o seu tempo naquele objetivo, que ela cria várias dependências psicológicas. Quanto ao enfrentamento do dia a dia, quanto ao enfrentamento assim, de ansiedade, algum grau de depressão e uma série de outros transtornos de ordem psicológica. Existe uma coisa que o fumante tem, que é a questão da repetição. Nós chamamos isso de automatismo. O automatismo é aquilo assim de diariamente fazer N vezes sempre o que sempre faz. Quer dizer, esse automatismo faz com que o fumante, às vezes, acenda um cigarro, está fumando, de repente se dá conta, mas por que eu estou fumando? Nem se dá conta que acendeu o cigarro e está fumando. Isso é automático. E para a pessoa realmente parar de fumar, às vezes vai ter que ser trabalhada a dependência química, senão ela vai ter síndrome de abstinência quando parar de usar a nicotina, e também essas outras questões comportamentais terão que ser abordadas. Isso é um tratamento que se pode fazer com base técnica, por um profissional treinado ou por um grupo de profissionais, né, multidisciplinar. Então, isso é importante que, primeiro, assim, o fumante conscientize, ele é portador de uma doença. Se ele não pensar assim, as coisas são mais difíceis para ele encarar de frente e fazer o seu tratamento. Bom, uma vez uma pessoa iniciando um tratamento para parar de fumar,
A primeira coisa que é importante é qual é o grau que ela tem de estímulo, de vontade, de desejo, né, para parar de fumar. Às vezes a pessoa ela diz assim, ó, eu gosto de fumar, adoro fumar, mas tenho que parar porque não está dando mais, né? É muita pressão, eu sei que é muito risco, então a pessoa ela continua gostando de fumar, mas vai ter que, né, resolver esse litígio, né, do querer e o desejar, né, continuar. Então, o que tem que se trabalhar basicamente é que haja motivação. Existem até entrevistas motivacionais assim bem dirigidas para que a pessoa que fuma e não se dá conta, né, de que é necessário ela de dentro para fora tomar essa decisão, ela poderá ter que passar por uma chamada entrevista motivacional, que é uma série de encontros com psicólogo, com psiquiatra, principalmente, de modo que ela vai fazer uma revisão de por que ela fuma, em que isso está interferindo na sua vida comportamental. Quer dizer, isso é importante. Obviamente que para parar de fumar, como existe um certo grau de dependência química, muitas vezes, geralmente, ela, deixando de fumar, de receber a nicotina, ela precisará receber uma coisa que substitua, né, o cigarro, mas que forneça nicotina, que nós chamamos de terapia de reposição da nicotina. Então, isso, para pessoas que têm um certo perfil, digamos, logo que acorda, fuma mais de 20 cigarros por dia, para de fumar num certo período, não se sente bem, se sente muito ansiosa, essa pessoa tem dependência química. Então, ela vai precisar da terapia de reposição. O que é a terapia de reposição? Adesivo de nicotina que ela coloca na pele, digamos, um dispositivo que ela cola, né, literalmente na pele, ali tem nicotina e a pele vai absorver por a corrente sanguínea. Então, isso é uma indicação muito comum, né, de se fazer para pessoas que querem parar de fumar. Uma goma de mascar, que tem nicotina também, para o momento da fissura, daquele desejo assim, de fumar, ela, em vez de fumar, ela pega uma goma de mascar e mastiga, e ali vai a nicotina que ela está precisando. Então, isso seria a terapia de reposição da nicotina. Existem outros medicamentos, como a bupropiona, né, que também tem uma certa função de manter, não diretamente, não atua como a nicotina, mas ela mantém aquelas substâncias que a nicotina provoca a sua formação, como é o caso da dopamina e a serotonina e a noradrenalina, pois essa bupropiona mantém essas substâncias no nível mais elevado naqueles setores, né, de maior importância da função dessas substâncias. E isso é o que faz a bupropiona. Ela retém essa substância e a pessoa não tem necessidade de fumar. Existem outros, como a vareniclina, que é um bloqueador de receptor de nicotina. Essa vareniclina é um comprimido, e é um comprimido que, sendo usado, bloqueia aquele receptor de nicotina, a pessoa não vai precisar mais usar a nicotina, não vai precisar mais de fumar. Então, é uma outra substância que tem muita importância. Qual dessas substâncias se escolhe depende de caso a caso. Casos de muita dependência, muita dificuldade de parar de fumar, frequentemente se associa a todas elas. E isso aumenta a chance de a pessoa ter sucesso nessa tentativa de parar de fumar. Mas eu vou repetir o que eu disse lá no início. O mais importante é a terapia cognitivo-comportamental. É fazer com que essa pessoa, ela realmente, de dentro para fora, tome a sua decisão e mantenha a firmeza de estar escolhendo certo ao escolher não fumar mais. E com isso ela vai ter mais força, vai ter mais estímulo, mais coragem dos enfrentamentos, né, que uma pessoa de dependência química tem que fazer no seu dia a dia a partir da cessação. Bom, uma pessoa que está tentando parar de fumar, o primeiro enfrentamento que ela tem que fazer é com ela mesma, né? Quer dizer, é ter um reforço dessa decisão. E para isso ela tem que ter uma certa convicção de que está fazendo o melhor para ela, para a vida dela e das pessoas que ela ama. Então isso é uma decisão, digamos, forte. Isso ajuda muito. O que atrapalha nos primeiros dias de uma pessoa que decide parar de fumar? Sem dúvida é a síndrome de abstinência.
É a necessidade da substância e que leva o organismo a ter uma série de reações, né, que às vezes incomodam. Uma dessas reações é o desejo da substância. Quer dizer, a pessoa começa a ficar assim, muito concentrada no desejo de fumar e que, como sempre fumou, ela acha que precisa, né? Ela vai ter que desfazer esse reflexo condicionado, enfim, esse condicionamento. Ter assim um grande estímulo, ter assim uma grande convicção de que está fazendo a coisa certa e, obviamente, com o apoio da reposição de nicotina, o adesivo, a goma, enfim, ela aumenta essa chance de ter menos síndrome de abstinência. Outra coisa que incomoda muito algumas pessoas é a ansiedade. A pessoa diz assim, bom, paro de fumar, eu fico muito ansioso, e aí eu não consigo fazer as minhas coisas, né? Não consigo escrever, não consigo atender direito os meus clientes, não consigo... Bom, isso, na verdade, é mais uma impressão antecipada do que uma realidade para a maioria das pessoas. Como elas se acostumaram a sempre fumar em certas situações, elas acham que sempre vão ter que fumar, senão não vai acontecer aquilo que elas precisam. Não é bem assim. Não é bem assim. A maioria dos fumantes que conseguem parar de fumar, depois que para, o pensamento é o seguinte, mas como é que eu não tinha parado antes? Não é tão difícil assim. Isso tem que ser muito pensado pelo fumante que está pensando em parar de fumar. Quer dizer, o caminho, claro, não é um chão de estrelas, o caminho para parar de fumar, mas não é também cheio de ondas e águas profundas que ele vai se afogar necessariamente. Nada disso. É muito da ilusão, é muito da antecipação daquele desafio que pode até ser grande, mas não é insuperável. Se houver o apoio profissional, se houver o apoio, né, comportamental e de medicamentos, esse caminho pode ficar muito tranquilo. Uma comparação que às vezes eu dou para algumas pessoas, é como se tiver que atravessar um rio na sua frente e você ter que escolher. O rio é de águas profundas. Ou eu vou sem nada e não sei nadar, ou acho que não sei nadar, e vou ter que passar por um rio profundo, onde eu arrisco me afogar, ou eu pego um barco que estão me oferecendo, subo nesse barco e vou conduzido pelo condutor daquele barco. É uma escolha. Nós podemos ter apoio, podemos ter os tratamentos, e isso pode ajudar muito. Então o fumante às vezes se sente muito sozinho nessa decisão e nesse passo a passo. Não se sinta sozinho, por favor. Se acompanhe de quem lhe oferece essa oportunidade. É o melhor e a chance de conseguir aumenta muito. Com relação à dependência química da nicotina, o que acontece é que essa dependência, com o passar do tempo, vai diminuindo. Para algumas pessoas diminui mais rapidamente, para outras menos. E é muito importante para as pessoas que têm dependência química, é importante usar a terapia de reposição da nicotina, porque 8 a 12 semanas, que se recomenda essa terapia, né, a dependência da nicotina vai diminuindo muito. Quer dizer, algumas pessoas, essa dependência da nicotina começa a reduzir de 2 a 5 a 10 dias. Isso varia, mas certamente não é mais que isso aí. Então, a dependência vai enfraquecendo. É uma questão de tempo, é uma questão da pessoa segurar, né, o fato de ela ter parado de fumar. Quanto a danos que as substâncias tóxicas já podem ter causado no organismo, se esses danos já forem permanentes, e às vezes são, né, bom, aí parando de fumar, o que acontece é que esses danos vão estancar. Eles vão ficar com uma certa estabilidade e não vão progredir. Porque uma pessoa que fuma ao longo da sua vida, depois de 60, 70 anos, ela está ainda com danos acelerados, né? O caso da doença pulmonar chamada enfisema, né? Enquanto que se essa pessoa tivesse parado de fumar aos 30 ou 40 anos, quando já não existia, ou não existia ainda o enfisema, ou estava muito numa fase inicial, isso pode estancar, pode não progredir mais. Então, para cada setor, nós temos que considerar se já ocorreu um dano e um dano irreversível, não tem como reverter. Por isso que o melhor é nunca fumar. Claro, e se
teve a desgraça de começar a fumar alguma vez na sua vida, na juventude, parar o quanto mais cedo, melhor, né? Então, essa questão de tempo e os danos, para câncer de pulmão já existem estatísticas assim mais consistentes, né? Se uma pessoa parar de fumar e for acompanhada depois de 5 a 10 anos principalmente, a chance, depois de 10 anos que parou de fumar, se fumou mais de 20 anos antes, né, é de ter 2 a 3 vezes mais a probabilidade de ter um câncer de pulmão. Mas veja bem, não vai ser igual a de uma pessoa nunca fumante, né? Mas certamente muito menor chance de ter câncer de pulmão do que uma pessoa que fuma continuadamente, que pode ter até 30 ou mais vezes chance de ter câncer. Então eu dei um exemplo, obviamente talvez para a pior coisa que pode, uma das piores coisas que pode acontecer na vida de um fumante, que é ter câncer de pulmão, já que é uma doença grave, é uma doença sempre de tratamentos muito agudos, como uma cirurgia de pulmão, como uma radioterapia, uma quimioterapia. Então eu falei de uma das piores doenças, né? Que mesmo a pessoa tendo fumado alguma época da sua vida, parando de fumar, ela reduz essa chance. Mas nunca vai ser mais zero, né? O zero é nunca ter fumado. Bom, quanto assim a resultados assim de tratamentos para parar de fumar, a gente pode dizer o seguinte, que se uma pessoa fizer um programa na íntegra, não desistir no meio caminho, ela tem uma chance certamente muito maior do que 50% de chance de parar de fumar, estando num programa, num programa estruturado, com base científica e com profissionais treinados, que é o que nós propiciamos aqui na nossa Santa Casa de Porto Alegre. Digamos, uma pessoa, eu vou dar assim, um dado que pode ser importante até para o raciocínio. Se eu quero testar uma substância química, um remédio novo para parar de fumar, como se fez num certo momento, algumas décadas, com a terapia de reposição de nicotina, com a bupropiona e com a própria vareniclina, estou dando nomes científicos para remédios que se pode contar na prática, né? Eu pego um grupo de pacientes que os dois grupos que fumam, né? Eu pego um grupo que eu vou dar o remédio e outro grupo eu não vou dar o remédio, eu vou dar um placebo, né? Se eu acompanhar, vamos imaginar, a terapia de reposição de nicotina, o adesivo, né? Se eu acompanhar nos tempos sucessivos até 12 meses, eu vou verificar que depois de 3 semanas, o grupo que usou a terapia de reposição de nicotina tem uma chance de entre 30% e 35% de chance de parar de fumar. O grupo placebo é um pouco menos, 20% a 25%. Mas se eu continuar acompanhando, lá nos 12 meses, a terapia de reposição de nicotina fica entre 20% e 30% e o placebo fica entre 10% e 15%. O que significa isso? Que esse tratamento com a reposição de nicotina foi 2 a 3 vezes superior ao nada. Se nós adicionarmos a essa nicotina que eu estou repondo para esse grupo, mais a terapia cognitivo-comportamental, mais a bupropiona, eu aumento para cerca de 40% essa chance de a pessoa chegar lá nos 12 meses sem fumar. Certamente a associação de medicamentos para parar de fumar é melhor do que um medicamento isolado, né, para um grupo de pacientes heterogêneo. Se eu me convencer que vale a pena parar de fumar e tomar essa atitude sem remédio nenhum, o remédio vai ser o remédio vai ser a minha decisão, o meu desejo, que numa doença de dependência química e psicológica, frequentemente funciona muito bem. Mas para manter essa decisão, eu tenho que me propor a passar por um período de luto, né? A perda daquele ente, né, que me era tão caro, chamado cigarro, né? Quer dizer, e esse período eu tenho que enfrentar. E às vezes esse enfrentamento fica uma barbada se eu tomo uma decisão muito radical. Essa doença do tabagismo, ela é multifacetada, né? Tem pessoas que fumam 4 carteiras de cigarro por dia, um dia resolvem, não vou mais fumar e nunca mais fumam. E tem pessoas que fumam 10 cigarros por dia ou 5 e tentam tomar essa decisão e não conseguem. Então, veja que a dependência química, às vezes, não é o principal. O principal é o comportamento da pessoa, né? A sua grande
percepção de vantagem ou de ter força para esse enfrentamento. Então, realmente, o fumante deve dar uma chance para a sua própria decisão quando ele tiver essa decisão, né, já de uma certa forma amadurecida. É possível parar de fumar por conta própria? É. Mas se tentou uma vez ou duas e ainda não deu, buscar o apoio, o auxílio, né, dos profissionais que podem ajudar e dos medicamentos que eventualmente vão ter que ser usados. A frase, talvez, para encerrar, né, essa abordagem seria o seguinte: se você quer parar de fumar, vai parar. Basta fazer o máximo de si para isso, né, que você está vendo que não está bom para a sua vida, para a sua saúde e para aqueles que você ama. Se não tentou ainda, tente. Se já tentou, refaça essa tentativa, com ou sem apoio profissional. Faça isso.